Olá, na aula de hoje veremos a análise térmica de uma caldeira de bagaço de cana e um exemplo do cálculo da temperatura de combustão. O conteúdo é o seguinte: primeiramente, as caldeiras e seu uso no setor sucroalcooleiro. Faremos uma breve descrição das caldeiras fogo-tubulares e aquatubulares e veremos como se dá o processamento da biomassa e a geração de energia em uma usina de cana. Em seguida, faremos a análise térmica de uma caldeira aquatubular. Primeiramente, veremos como se escreve o balanço de energia para sistemas com reação química. Faremos então o equacionamento termoquímico e terminaremos com o cálculo da temperatura de combustão em função do excesso de ar. E esse método que será visto é não iterativo, contrariamente ao que preconiza a maioria dos livros de graduação nesta área. Bom, começando pelas caldeiras fogo-tubulares, que, como o nome já diz, o fogo se dá dentro dos tubos, como está mostrado aqui. Esse tipo de caldeira é mais indicada para a queima de combustíveis gasosos e líquidos, ou seja, que fluem bem através de tubos. Esses tubos normalmente estão imersos em um ambiente com água líquida, que troca calor, que recebe calor da combustão e muda de fase. Aqui um exemplo muito conhecido de uma caldeira fogo tubular, que é a Maria-Fumaça. Aqui nós vemos a chama, os gases de combustão sendo canalizados através do tubo e trocando calor com a água líquida do lado externo dos tubos, que seria essa região em azul escuro. A água muda de fase, se transforma em vapor saturado, que é o azul claro. Esse vapor saturado segue ainda para uma outra região de troca de calor, para se tornar superaquecido, que é a região em vermelho, e o vapor superaquecido vai então acionar o pistão, que vai movimentar as rodas da caldeira. Já numa caldeira aquatubular se dá o oposto. A chama ocorre do lado externo aos tubos e a água flui dentro dos tubos. Esse tipo de caldeira é mais indicada para a queima de combustíveis sólidos, como bagaço de cana, carvão britado, cavacos de madeira e etc. Como o diagrama indica, os gases de combustão e a própria chama atravessam a tubulação e trocam calor com a água, que muda de fase de líquido para gasoso. Da mesma forma, o vapor saturado que se forma aqui em cima pode ser encaminhado para a região de troca de calor, para absorver um pouco mais de calor e se tornar superaquecido. Em seguida, ele segue para a aplicação. Esse tipo de caldeira geralmente é indicada para grandes instalações industriais, como está mostrado neste slide. Nesta região se dá a queima e a troca de calor, e eu quis destacar nesta figura o sistema de controle da qualidade dos gases que serão emitidos na chaminé. Então a gente tem aqui lavadores de gases, filtros e outros equipamentos que vão condicionar os gases de tal maneira que eles sejam emitidos dentro das normas de sanidade, em termos, por exemplo, da quantidade de óxidos de nitrogênio, quantidade de material particulado que é emitido. Aqui uma foto de uma caldeira, na verdade duas caldeiras, isso é na usina Bevap, no Vale do Paracatu, no norte de Minas, e nós vemos aqui o tamanho, da caldeira, o sistema de lavagem de gases e a chaminé. Aqui uma usina de cana, isso fica na cidade de Edéia, em Goiás. Aqui a caldeira, e eu coloquei essa figura para a gente seguir o processamento da biomassa. Então, a biomassa é cultivada no campo. Isso aqui é uma usina média para mais ou menos 500 toneladas por hora, o que significa uma região de cultivo de mais ou menos 30 mil hectares. Os caminhões contendo as carretas estão chegando aqui, não sei se vocês estão vendo, e eles são descarregados numa mesa tombadora. 500 toneladas por hora dá mais ou menos uma carreta dessa a cada 5 minutos. Ela é então descarregada aqui. Nesta região estão os picadores e desfibradores que preparam a cana para a extração do caldo, que no caso dessa usina é feita com um difusor, que se vê aqui. Ao final do difusor, o caldo segue para a fabricação de açúcar e a produção de etanol. Voltando ao difusor, o que não é caldo é bagaço, que é encaminhado então para a queima na caldeira. Então aqui tem uma grande esteira que leva o bagaço para a caldeira. Aqui está a caldeira, o sistema de lavagem de gases, a chaminé,
E o excesso de bagaço, ou seja, aquilo que não é queimado para acionamento da usina e para exportação, é armazenado em grandes montes, como a gente pode ver aqui, de tal maneira que se pode queimar esse bagaço mesmo fora da safra, fora do período da safra. Olhando esquematicamente esse processamento, como se dá, para que possamos destacar as operações, a cana é descarregada na usina e passa por um processamento, por uma série de processamentos mecânicos, com o objetivo de separar a palha, separa impurezas minerais como terra, pedras que vêm junto com a cana colhida. Em seguida, ela é enviada para uma fase de extração já picada e desfibrada, ou seja, com um índice de células abertas adequado à tecnologia de extração que é empregada nessa etapa, que pode ser, por exemplo, um difusor ou uma série de moendas em tandem. Na etapa de extração, separa-se o bagaço do caldo. O caldo pode ser encaminhado para a fabricação de açúcar, e na fabricação de açúcar se produz melaço, que pode ser fermentado. Esse melaço pode ser misturado com o caldo, que segue para a fermentação, depois de destilação, obtém-se aqui então o etanol, e um subproduto da destilação é a vinhaça. Voltando ao bagaço, o bagaço sai da fase de extração, normalmente sem a sacarose, que está no suco, está no caldo, porém com grandes teores de umidade, em torno de 80% no caso de um difusor. Para que seja enviado para a queima, esse bagaço deve então ser desaguado, sua umidade deve ser reduzida em torno de 50%. Na caldeira pode-se então queimar a palha, o bagaço desumidificado juntamente com o ar. O objetivo é produzir vapor a alta pressão. Esse vapor a alta pressão movimenta um ciclo de potência que produz energia elétrica, que vai suprir as demandas internas da usina, e o excedente pode ser exportado para a rede. Aqui vemos uma representação esquemática de uma dessas caldeiras. O bagaço é alimentado pela base, é misturado com o ar e é feita a queima. Esta queima libera calor que é absorvida pela água do ciclo termodinâmico. Então, seguindo o caminho da água, começando aqui em 1, ela é bombeada. Então, ela passa de uma situação de baixa pressão para uma situação de alta pressão, porém ainda a baixa temperatura, entra no que se chama de economizador, é aquecida, passa para o evaporador, onde ela muda de fase, e em seguida pelo superaquecedor, após o que então ela é encaminhada para a turbina. Na turbina ela expande, gera trabalho, gera potência, e o vapor de escape é enviado para a torre de resfriamento, que vai rejeitar o calor para completar o ciclo. Normalmente se modela esse tipo de ciclo como um ciclo de Rankine, ou seja, as operações estão indicadas aqui. Um bombeamento isentrópico, aqui se dá absorção de calor no economizador a pressão constante, a evaporação no evaporador também a pressão constante, e o superaquecimento no superaquecedor também a pressão constante. Do estado 3 até o estado 4, ou seja, a expansão isentrópica, ocorre na turbina. Está aqui um detalhe do ciclo. O aquecimento isentrópico, as 3 etapas de aquecimento a pressão constante, a expansão isentrópica e a rejeição de calor no condensador, também aqui a pressão constante. Bom, vamos então fazer o balanço de energia para esse sistema, que no caso tem uma reação química ocorrendo, ou seja, a combustão do bagaço. Olhando o sistema de forma um pouquinho mais simplificada, o combustível e o ar entrando, a queima, e o que nós queremos é calcular a temperatura de combustão, logo após o final da combustão completa, da reação completa entre os componentes do combustível e o ar atmosférico. Se olharmos o diagrama de temperatura, se mapeássemos o diagrama de temperaturas, na região de queima, a gente tem uma variação de temperatura que pode até ser mais alta do que essa temperatura de combustão que a gente está querendo calcular, devido às etapas intermediárias da combustão, ou seja, como, por exemplo, a formação de monóxido de carbono antes da formação de dióxido de carbono.
Um detalhe importante aqui é que essa temperatura de combustão ela deve ser controlada entre limites mínimos e máximos, para evitar, por exemplo, a degradação térmica do material, ou seja, com altas temperaturas esse material perde resistência mecânica, pode sofrer derretimento. Isso nos obrigaria a usar ligas especiais que encareceriam bastante essa caldeira. Um segundo motivo muito importante é a formação de óxidos de nitrogênio, NOx, que são altamente tóxicos e ocorrem a altas temperaturas. Um terceiro motivo importante é a fusão de cinzas. Estas cinzas, quando elas se fundem, elas podem aderir às superfícies de troca de calor aqui na região de trocas térmicas e vai insulando essas superfícies e vai diminuindo bastante a eficiência da troca térmica. Uma outra razão não menos importante é que a eficiência termodinâmica do processo depende de ter altas temperaturas. Ou seja, se por um lado nós não queremos temperaturas muito altas que favoreçam a formação de NOx, por exemplo, por outro lado nós não queremos temperaturas tão baixas que a eficiência do ciclo seja baixa. Isso normalmente é feito controlando-se a injeção de ar em excesso. Nós vamos ver como isso se dá em detalhe. Só para simplificar, ao invés de considerar bagaço de cana, cuja composição química é um pouquinho mais complicada, vamos considerar que nós estamos queimando metano na caldeira. A reação química de combustão do metano é mostrada aqui. CH4 mais 2eO2 mais 3,76N2, gerando CO2 mais 2H2O mais 2E-1O2 mais 752N2. Bom, primeiramente, esse parâmetro E é o parâmetro que controla o excesso de ar. Quando E é igual a 1, a queima é dita estequiométrica, ou seja, com a quantidade chamada teórica de ar. O ar aqui é considerado uma mistura de O2, 1 mol de O2 e 3,76 mols de N2. Ou seja, estamos desprezando os outros componentes do ar, o CO2 propriamente, o argônio e assim por diante. Okay? Essa reação aqui já está balanceada e nós vamos considerar que os reagentes estão entrando a 25 graus e a pressão total de 1 atmosfera e os produtos de combustão estão a temperatura de combustão, que estamos indicando por Tcomb, e também a pressão de 1 atmosfera. A primeira lei da termodinâmica diz o seguinte, que o calor absorvido menos o trabalho gerado é igual à variação de energia interna do sistema. No caso, a variação de energia interna ocorre devido à mudança de estado entre os componentes na entrada e os componentes da saída do sistema, mais a variação de energia química desses componentes, já que está havendo uma reação química. No caso, não há trabalho envolvido, e levando em conta que a combustão ocorre a pressão total constante, podemos então escrever aqui Q é igual à somatória das entalpias dos produtos menos a somatória das entalpias dos reagentes. E lembrando que as entalpias incluem uma parcela devido à formação química do composto e devido a seu estado termodinâmico. Um detalhe importante é que, para garantir que estas parcelas estejam referenciadas ao mesmo estado padrão, que vamos denotar por φ, é conveniente escrevê-las da seguinte forma: H igual a uma entalpia de formação, esse F é para indicar que ela é de formação, o φ é para indicar que ela está no estado de referência, ou seja, a entalpia química devido à energia química do componente, mais uma entalpia sensível, que vai variar em função da temperatura e eventualmente da pressão, menos essa entalpia sensível calculada no estado denotado por φ, normalmente 25 graus 1 atmosfera. Nós vamos ver em detalhe estas três parcelas da entalpia do componente. Em primeiro lugar, a entalpia de formação de uma substância é o calor absorvido na sua reação de formação a partir de seus elementos constituintes, produtos e reagentes, estando num estado de referência indicado por φ, normalmente 25 graus 1 atmosfera. Bom, vamos ver, por exemplo, o que seria a entalpia de formação do CO2. CO2 é formado reagindo-se
carbono, que a 25 graus uma atmosfera está na fase sólida, com 1 kmol de O2, que a 25 graus uma atmosfera está na fase gasosa. Esses dois componentes reagem no reator. Esta reação é exotérmica e libera, no caso de 1 kmol de C mais 1 kmol de O2, libera 393,520 kJ, gerando então 1 kmol de CO2, também a 25 graus uma atmosfera. Ou seja, como essa reação é exotérmica, é necessário remover essa quantidade de calor para que os produtos de combustão, no caso CO2, saiam exatamente a 25 graus uma atmosfera. Então, escrevendo a equação de balanço de energia, menos 393,520 kJ, menos W, que é zero nesse caso, é igual à entalpia do CO2, ou seja, a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes, o carbono sólido e o O2 gasoso, que normalmente são referenciados em zero no estado φ. Portanto, se diz que a entalpia de formação do CO2 é exatamente de menos 393,520 kJ por kmol, ou seja, mostrando que na formação do CO2 deve-se liberar calor. E uma observação importante: a entalpia de formação de todos os elementos constituintes em sua forma estável a 25 graus de uma atmosfera, como por exemplo o carbono sólido, o O2 gasoso, o N2 gasoso e etc., é fixada, é normalizada como sendo zero. E uma outra observação com relação à pressão parcial dos gases, que vai nos levar a analisar a dependência da entalpia em função da pressão. Quando se diz que os componentes da reação estão a 1 atmosfera, tanto os reagentes quanto os produtos, essa 1 atmosfera, na verdade, é uma somatória das pressões parciais. Cada pressão parcial, pK, no caso aqui, é igual à fração molar do componente K vezes a pressão total. E a fração molar do componente K, xk, é igual ao número de mols do componente K dividido pelo número total de mols, ou seja, NK dividido por 1 mais 9,5E, no caso desta reação que estamos analisando. Então, por exemplo, olhando o CO2, eu tenho 1 mol de CO2. Então, aqui no NK vai 1. No denominador, eu tenho 1 mais 9,5E. E, se for estequiométrico, é 1. 1 mais 9,5 dá aproximadamente 10, 10,5 na verdade. Então, eu tenho aqui que a fração molar do CO2 é aproximadamente 0,1. Ou seja, eu tenho 0,1 atm como sendo a pressão do CO2. Então, a pressão parcial do CO2 é mais ou menos 1 para 10, ou seja, 0,1 atmosferas. Ocorre que o CO2, nessas condições, ele tem um comportamento especial. Olhando aqui, por exemplo, no gráfico de pressão-entalpia, no diagrama de estado pressão-entalpia para o CO2, nós vemos o seguinte, que para as temperaturas de combustão e pressões parciais menores do que 1 bar, o CO2 se comporta como um gás perfeito, ou seja, as linhas de temperatura constante estão paralelas às linhas de pressão constante, mostrando que a entalpia não depende da pressão nesse caso, depende unicamente da temperatura que corre na horizontal aqui, 200 graus, 250, 300 graus. A mesma coisa ocorre, por exemplo, para a água. Então, considerando pressões parciais abaixo de 1 atmosfera, 0,1, 0,01 atmosferas, e temperaturas bastante acima da temperatura de ebulição da água, ou seja, 100 graus, a gente vê que a água se comporta como um gás perfeito, e a mesma coisa para o O2, o CO2 e assim por diante. Portanto, o cálculo da entalpia sensível pode ser feito de forma simplificada, e eu vou mostrar como se faz isso no caso do CO2, usando um software para geração de propriedades termodinâmicas e o Excel para ajustar uma equação para a entalpia em função da temperatura. O programa que nós vamos usar para a geração das propriedades termodinâmicas em função da temperatura é o RefProp do NIST, que é uma espécie de Inmetro nos Estados Unidos. Esse tipo de programa é bastante interessante, tem versões até para smartphone
e vale a pena dar uma olhada. A primeira providência é, então, selecionar a substância que vai ser analisada. Então, vamos aqui selecionar o dióxido de carbono. Em seguida, eu vou conferir as unidades, porque eu estou trabalhando em base molar e não em base mássica, então preciso mudar essa opção, default. Eu posso também mudar a pressão, a temperatura, no caso aqui, vamos deixar do jeito que está. E eu vou dar uma olhada também nas propriedades que estão sendo calculadas. A temperatura, a pressão, vou deixar a densidade, a entalpia, vou apagar aqui a entropia. Pois bem, é possível fazer uma série de coisas com esse tipo de programa, inclusive plotar os diagramas de equilíbrio. Por exemplo, o TS, dentro de intervalos pré-definidos, ele vem e plota para a gente aqui com bastante simplicidade. O que nós vamos fazer no caso aqui é calcular tabelas de propriedades constantes. Então eu vou manter constante a pressão e variar a temperatura. Vamos lá. Eu vou calcular primeiramente a 1 bar entre, digamos, 100 graus e 700 graus, com incrementos de 20 graus. Ok, está lá gerada a tabela e eu posso simplesmente copiar, Ctrl C, vou para o Excel, Ctrl V. Vamos repetir isso para outros níveis de pressão. Isoproperty Tables. Vou fazer isso para 0,1 bar entre 100 e 700 com incremento de 20. Mesma coisa, Ctrl C, volto para o Excel, Ctrl V e o último nível de pressão, que vai ser de 0,01 bar. Novamente a tabela gerada, Ctrl C, Excel, Ctrl V. Agora vamos ficar no Excel e fazer o gráfico aqui das entalpias em função da temperatura. Eu vou selecionar aqui as colunas de entalpia e vamos plotar isso. Inserir dispersão, melhor, fazer um gráfico de linhas. Então, dá para ver que as entalpias estão, na verdade, variando muito pouco com o nível da pressão, embora a pressão tenha variado de 1 para 0,01 bar, portanto 100 vezes menos, é possível perceber que a entalpia varia muito pouco com relação à pressão. Então, o que pode ser feito aqui, simplesmente, eu vou apagar esse gráfico e vou fazer um gráfico XY, selecionando a coluna de temperatura e, por exemplo, uma das colunas da entalpia gerada, ou ainda eu posso até fazer o seguinte, eu posso calcular a entalpia média. Então, igual média entre essa, ponto e vírgula, essa, ponto e vírgula, e essa outra coluna aqui. Eu arrasto essa célula até lá embaixo e tenho aqui a entalpia média entre 1 e 0,01 bar. O que eu vou fazer agora é plotar uma curva da temperatura e da entalpia média. Então, vou inserir uma dispersão XY, tá lá os pontos. E para ajustar aqui uma curva, que pode ser uma reta, eu seleciono a linha, venho em Layout, linha de tendência. Eu tenho várias opções. No caso, é muito interessante a gente ajustar uma reta, uma função linear, porque vai facilitar muito o cálculo da temperatura. Sem isso, seria necessário, por exemplo, algum método numérico para resolver uma equação não linear nas temperaturas. Então, vamos escolher a curva linear, vamos pedir para exibir a equação no gráfico e também o erro quadrático. Então, está lá essa equação que aparece aqui, y igual a 48,638x mais 19,630, é a reta que representa a entalpia em função da temperatura com um erro de praticamente zero. Então, o resultado é simples. Aqui está a reta que ajusta a entalpia do CO2 em função da temperatura. A mesma coisa pode ser feita para a água, para o oxigênio e para o nitrogênio. Sumarizando esses resultados, nós temos uma tabela aqui que vai ser útil para o cálculo.
a entalpia de formação, a entalpia sensível e a entalpia sensível a 25 graus, para a gente referenciar tudo à mesma referência dada por φ. Então, o CH4, a entalpia de formação é menos 74,850 kJ por kgmol, o O2 e o N2, 0, por definição, o CO2, menos 393,520 e o H2O, menos 241,820 kJ por kgmol. A entalpia sensível, no caso do metano, não é necessária, depois a gente vai ver por quê, nem a sua entalpia a 25 graus. E aqui eu coloquei as 4 retas ajustadas com auxílio do Excel e o valor da entalpia calculado quando T é igual a 25 graus, que está dado aqui. Ok? Vamos em frente. Vamos considerar um primeiro caso em que o calor envolvido, ou seja, as perdas térmicas são nulas, ou seja, a combustão dita adiabática. Aqui eu recoloquei a equação de combustão, CH4, 2EE é o fator de excesso de ar, O2 mais 376N2 é a composição química do ar, gerando CO2 mais 2H2O mais 2E-1O2 mais 7,52N2. Essa reação, você já deve ter percebido, está balanceada. Então, escrevendo a primeira lei, Q igual somatório das entalpias dos produtos menos a somatória das entalpias dos reagentes, que é igual a zero, porque as nossas perdas são nulas. O próximo passo, então, é escrever as entalpias de produtos e reagentes. Primeiramente, a entalpia dos reagentes, a entalpia do metano, menos 74,850 mais zero, esse zero é porque ele está a 25 graus uma atmosfera, mais 2E 0 mais 0, o O2, mais 2E vezes 2,76 vezes 0 mais 0, que é a entalpia do N2, tudo isso a 25 graus, uma atmosfera. Isso aqui é igual, fiz uma pequena modificação em relação à equação aqui de cima, é igual à somatória das entalpias dos produtos. A primeira parcela, então, é do CO2, 1 mol vezes menos 393,520 mais 0,0466 vezes T mais 19,630. Isso aqui é a entalpia sensível, ou seja, a entalpia que varia com a temperatura, menos 20,796, que é a entalpia do CO2 a 25 graus. Esse 20,796 é simplesmente esta fórmula aqui, na qual a gente substituiu 25 graus. De tal maneira que isso dá zero quando T é 25 graus. A segunda parcela dos produtos, no caso a água, 2 vezes menos 241,820 mais 0,0373 vezes T, a temperatura de combustão, mais 44,333 menos 45,266. Então, essa parcela é a entalpia da água. Em seguida, a mesma coisa para o O2, lembrando que nós temos 2 vezes E-1 mols de O2 nos produtos de combustão. Então, 0 mais 0,0326 vezes T, mais 7,374, menos 8,191, a parcela da entalpia referente ao O2, e a mesma coisa para o N2, 7,56E, que multiplica 0 mais 0,0306 vezes T, mais 7,630, menos 8,395, isso aqui então é a parcela do N2. Nesta equação, a gente percebe a temperatura, que é a temperatura de combustão, que é o que a gente quer calcular. Então, isolando essa temperatura dessa expressão, a gente chega numa fórmula que está aqui, em função do excesso de ar, ou seja, T igual 3.474,484 mais 49,919 vezes E, o excesso de ar, né? Tudo dividido por 0,5239 mais E. Plotando um gráfico da temperatura em função do excesso de ar, a gente vê que quanto maior o excesso de ar aqui nas abscissas, menor a temperatura que são mostradas aqui na ordenada em graus Celsius. E dois pontos de destaque.
Primeiramente, se eu quiser uma temperatura de 600 graus, digamos que em posição de projeto eu queira ter 600 graus, nesse caso eu vou ter que ter um excesso de ar de 5,74, ou seja, eu tenho 5,74 vezes mais ar do que a quantidade de ar teórica ou a quantidade de ar estequiométrica. Por outro lado, se eu fizer a queima com exatamente a quantidade estequiométrica de ar, ou seja, E igual a 1, eu vou ter uma temperatura de 2.313 graus. E esta é a chamada temperatura adiabática de chama. Por quê? Porque a combustão foi feita de forma adiabática, sem perdas de calor, e com quantidades estequiométricas de ar. Bom, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. E lembrem-se que estas aulas eu estou colocando no meu canal no YouTube, cujo endereço é isso aqui, www.youtube.com/user/pceleguin. Lá tem vários vídeos de várias aulas e palestras que eu espero que sejam úteis para você. Até a próxima.